Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e hoje vamos falar sobre uma questão que abrange saúde pública, economia circular e inovação. Mas antes eu quero dar uma introdução um pouco diferente do que a gente costuma fazer nos episódios aqui para poder trazer um pouco de informação sobre esse assunto. Pessoas que menstruam passam em média 3.000 dias menstruando durante suas vidas. Nesse período, uma pessoa usa cerca de 10 a 15 mil absorventes. Além de ser uma questão ambiental, toda essa geração de lixo, a menstruação também está relacionada a um problema social e de saúde pública muito complexo, a pobreza menstrual. Algo que já falamos aqui diversas vezes no Inova Social e os links estão na descrição desse episódio. Para falarmos sobre esse assunto e conhecermos uma solução inovadora vinda aqui do Brasil, que busca impactar a vida de muitas pessoas, hoje recebemos a designer Rafaela Debona, criadora do absorvente Maria e do projeto Eu Faço Parte. Rafa, seja bem-vinda. Obrigada, Vitor. Obrigada pelo convite. Rafaela, primeiro eu queria saber um pouquinho sobre a sua história. Por que você foi em busca de uma solução que é um problema social, é um problema de saúde pública tão cotidiano, mas também é tão complexo? Eu queria escutar um pouquinho da sua trajetória até aqui. Então, eu sou formada técnica em mecânica industrial e eu não sabia o que fazer na faculdade, né? Começar minha história daí. Não sabia o que fazer na minha faculdade. Eu cheguei aí em feira de profissões e tudo mais, porém, eu até estava em dúvida se eu seguia o que todo mundo ia seguir, como eu fazia técnica mecânica, todo mundo ia fazer engenharia mecânica, né, na faculdade, ou se eu procurava outra coisa. E fui na feira de profissões e eu vi o design de produto. Me encantei por aqueles projetos, me encantei pela possibilidade de fazer desde uma caneta até um avião. Fiquei, meu Deus do céu, é muito legal isso. E eu perguntei para a menina que estava apresentando um curso qual que era a segunda etapa, né? Que aqui, eu sou de Curitiba, aqui na Universidade Federal do Paraná, a segunda etapa do vestibular é diferente para cada curso, né? E ela falou, é desenho. E eu sou péssima em desenhar, péssima em desenhar. Eu falei, não é isso que eu vou fazer, vamos para matemática e física, que tá ali na engenharia, vamos lá que lá eu me dou melhor do que ir para desenho. E acabei fazendo, então, 2 anos de engenharia mecânica. Passei na faculdade, fiz 2 anos de engenharia mecânica. Não gostei, não me via. Eu gosto muito do quesito técnico, de lidar com materiais, mas eu sentia falta de lidar com as pessoas e com os problemas da sociedade. Então, muitas vezes ali no curso de engenharia mecânica, era muito ligada para a indústria, né? E eu sentia um pouco dessa falta. E um dia antes de terminar as inscrições para o vestibular, novamente, né, eu falei, eu vou mudar. Eu fui lá, me inscrevi, um dia antes de terminar as inscrições. O vestibular ia ser depois de uns 2 meses, não dava mais nem tempo de estudar. Falei, eu vou mudar, não quero mais ficar aqui, não adianta. E eu fiz o vestibular escondido dos meus pais, porque imagina, né, falar com seu pai que você está saindo de engenharia para ir para design. Então, fiz escondido, fui muito bem na primeira fase, graças a Deus, porque chegou na segunda fase, eu zerei a prova de desenho. Eu só não digo que eu zerei, porque se você zerar, você não passa, né? De valia 40, eu tirei 1,4. Quase zerei, tá dando 0 ali. Mas consegui passar, passei em segundo lugar, porque eu tinha ido muito bem nas outras etapas, né? Na primeira etapa e na redação, que também passei em segundo lugar. Cheguei o primeiro ano de design, eu era a pior aluna da sala. Então, não sabia desenhar, não sabia fazer composição, não sabia fazer nada. Eu via todo mundo que escolheu design ali porque sabia desenhar, né? Todo mundo belíssimo ali no campo das artes. E eu ainda tinha a minha cabeça muito quadrada da engenharia e do meu técnico, né? Então, a minha cabeça ainda era muito exata, assim. Então, eu falei, não vai ter como eu só ser uma boa aluna só escutando os professores e fazendo o que eles pedem, né? Eu vou ter que estudar muito por fora para eu poder me destacar, até me destacar como designer, né?
E comecei a estudar, eu engoli a biblioteca de design da minha faculdade, li todos os livros e já comecei a fazer a optativa desde o primeiro ano. Então, normalmente os alunos fazem optativa só no último ano ali para preencher a grade, né? E uma das optativas que eu fiz, que me chamou muita atenção, foi a de design sustentável. E eu me apaixonei por aquilo. Eu falei, era isso que eu tanto procurava esse tempo que faltava, sabe? Faltava na engenharia, eu sabia que tinha uma coisa que faltava. Entrei no design sabendo que talvez estivesse ali e encontrei quando eu tive essa disciplina de design sustentável. E isso já foi no meu primeiro ano, então a partir daí todos os meus projetos eu queria incluir o design sustentável. E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não fala só do meio ambiente, né? Então a gente tem ali 3 pilares, que é sim o meio ambiente, mas também é a sociedade e a economia. Então eu comecei a estudar esses 3 pilares e eu me deparei com a inovação social. E foi outra paixão à primeira vista também. Então, desde o começo ali da minha faculdade, eu comecei a estudar muito sobre inovação social, sustentabilidade, seguir esse caminho. Eu tive muita sorte que meus professores também incentivavam muito esse caminho na minha faculdade. E comecei também a procurar outro curso por fora. Acabei fazendo um curso de soluções de impacto para o futuro, que era um curso que era para designers e ele era baseado nos ODS, então nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E como trabalho final, conclusão de curso, a gente tinha que escolher uma das ODS e propor uma solução através do design de produto. Então foi aí que eu comecei a me inserir também no mundo das ODS. Legal. É interessante escutar a tua história, porque eu acho que você desmistifica um ponto importante a respeito do design, né? Que é a parte do ter sucesso na carreira, precisando desenhar, né? E você também era uma designer, mas na época era uma designer em formação, que você estava muito mais buscando, você não sabia ainda, acredito eu, mas você estava muito mais buscando o design thinking do que o desenho de produto mesmo, né? E aí quando você vai para a disciplina de design sustentável, você entende um pouquinho mais a respeito desse design thinking. Você pode me corrigir se eu estiver falando alguma besteira aqui, mas que é colocar a pessoa como um pilar central do projeto. Então, uma coisa que talvez você não via na engenharia, né? E eu acho que era um pouco desse gap aí dessa sua formação. E eu estou falando isso porque eu sou designer por formação também, então eu entendo esse anseio que você passou, né, de querer ir ali para algo um pouquinho mais fora do tradicional do design. Você já deu uma palestra no TEDx Blumenau, em 2019. E você falou, eu achei muito legal, que ao se deparar com os ODS, principalmente o ODS número 1, que visa a erradicação da pobreza, com o lema agir localmente para ter impacto global. Essa é uma visão muito legal, que às vezes as pessoas pensam, não, eu preciso começar grande, eu preciso impactar milhares de pessoas. Não, eu preciso começar a impactar uma pessoa para poder chegar no 100, né? E você começou a procurar a pobreza na cidade de Curitiba. Pelo menos você conta, né, no TEDx. E foi aí que você conheceu a pobreza menstrual. Como que foi essa busca? Como que, na sua visão, o que é a pobreza menstrual e como que as mulheres são afetadas por esse problema? Eu queria escutar um pouquinho. A gente tem, foi o que eu falei no nosso início. A gente tem muito conteúdo, mas eu queria escutar um pouquinho da tua visão. Primeiro, falando sobre isso de agir local para ter impacto global, eu acredito muito na inovação social e a inovação social traz muito disso. Então, um dos meus livros, até uma indicação aí de livros, é o Design Quando Todos Fazem Design, do Enes Manzin, que ele fala muito sobre o poder das comunidades, do agir local, da inovação social, que não surge por meio dos designers, né? Que o designer, ele não é o salvador da pátria, ele não é o super-herói. E sim, ele é aquele mediador, facilitador para que quem tem um problema consiga solucionar o problema, né? Então, eu acredito muito que a mudança, até no mundo, assim, né, desse impacto global, vai surgir através de várias ilhas.
Então, é com o surgimento de várias ilhas, então várias comunidades, que vai emergir um continente inovador, né? Então, quando eu estava estudando sobre os ODS, eu não sabia qual deles escolher para fazer esse meu projeto. Queria fazer de todos, né? É muito difícil escolher só um. Quando você tem esse espírito assim de, ai, quero resolver os problemas do mundo e tudo mais. Eu até fazia testes, assim, qual ODS combina mais com você na internet. E acabei escolhendo o número 1, que me chamou a atenção, assim, meio que seguiu meu coração. E lendo mais sobre ele, né, o número 1 é erradicação da pobreza. E dentro desse objetivo tem metas, né? E uma das metas era acabar com a pobreza de todas as formas, em todos os lugares. Isso me chamou muita atenção. Eu fiquei tipo assim, como assim todas as formas de pobreza? Não existe só uma forma que é não ter dinheiro e pronto. Tipo, qual que é essas outras formas de pobreza? E quais são esses outros lugares, né, que não estão aos nossos olhos, que a gente está deixando escapar? E com isso, né, com o lema de local para ter impacto global, comecei a pesquisar, tá? Quais são os outros tipos de pobreza que a gente tem aqui na cidade de Curitiba? Vamos para os extremos, então. Aqui uma coisa muito discutida, muito debatida, é sobre as pessoas em situação de rua. Então, vamos visualizar mais esse contexto, melhor esse contexto, né, das pessoas em situação de rua. Fiz muitas pesquisas, entrevistei pessoas, fui aprofundando e estudando. Eu ainda não sabia, eu sempre tenho na minha cabeça que a solução do problema está no próprio problema. Então, é você pesquisando, estudando e cavocando, você de repente acha assim, não é isso que eu tenho que resolver. Então, quando eu estava estudando, aí eu me lembro que até minha chefe, na época eu estava fazendo estágio, a minha chefe perguntou, você já escolheu o que você quer fazer? Eu vou fazer alguma coisa para as pessoas em situação de rua, mas eu ainda não sei muito bem ao certo o que fazer. Então eu vi que eles enfrentam isso, assado. E uma coisa curiosa também que eu vi foi que elas não têm acesso a absorvente, acaba não passando por isso. E quando eu falei para ela, ao sair essas palavras da minha boca, eu fiquei, meu Deus do céu, elas não têm acesso a absorvente. Como que elas passam pelo período menstrual? Como que eu deixei isso batido? Meu Deus do céu, é exatamente isso que eu tenho que fazer. Então foi eu me assustar, porque eu como mulher que menstruo todos os dias, nunca na minha vida eu tinha parado para pensar em como outras mulheres que não têm as mesmas condições que eu, né, passam por esse período. Então foi aí que eu me toquei. Não, se eu que sou ativista e tudo mais, né, tomei esse susto, quem que tá olhando para essas pessoas? E foi estudando mais, então, sobre esse nicho, né, do meu estudo, da minha pesquisa, que eu descobri que, na verdade, esse problema tinha um nome, e se chamava pobreza menstrual. E quando eu olhei o nome pobreza menstrual, eu falei, tá aí, é o outro tipo de pobreza que eu tava procurando, não é aquela pobreza clássica, né, que quando a gente fala em pobreza já vem em mente. É uma pobreza que muitas vezes é invisível para muitas pessoas. Então, foi aí em 2018 para 2019 que eu me deparei com esse termo e na época não tinha muita gente falando sobre o assunto. E era o que é pobreza menstrual, né? Então, é a falta de recursos financeiros para estar comprando produtos de higiene menstrual, ou seja, a falta de dinheiro para estar comprando absorventes ou ter acesso a absorventes. E eu comecei então a pensar em como uma designer de produto poderia contribuir para a solução desse problema, né? E foi então que eu criei meu primeiro projeto, que era o Projeto Maria. Falando exatamente sobre o projeto, eu quero que você conte um pouquinho o que é o Absorvente Maria e como que foi o começo dessa jornada, como que foi desenvolver esse projeto aí de um tema que você falou que tinha tantas poucas pessoas falando, e eu acho que hoje, eu apesar, claro, eu sou homem, então eu acho que eu nunca vou entender o que é o período menstrual, mas a gente acompanha muito pelo Inova e a gente vê que ainda tem muito pouca gente falando, né?
Então eu imagino que para você começar a construir essa jornada para desenvolver o produto final, você também teve que pesquisar bastante e investigar bastante, né? Sim, o que me ajudou muito foi alguns documentários. Então, documentários que relatavam, não necessariamente sobre a menstruação, mas sobre as pessoas em situação de rua e o dia a dia delas e tudo mais. Então, eu pesquisei muito sobre documentários, livros. Então, a gente tem ali o Presos que Menstruam, por exemplo, né? Comecei a, então, pegar todo qualquer tipo de referência. Então, desde o YouTube, artigos científicos, a ir na rua entrevistar, a ver documentários. Então, eu gosto muito de a gente ter vários canais, né? Para também ter vários pontos de vista. Às vezes, um canal tem um ponto de vista, outro canal tem outro ponto de vista, né? E comecei a conversar com as pessoas sobre esse assunto para ver o que elas achavam também, né? E cada vez que eu mais conversava, mais eu via o quanto as pessoas se assustavam com esse tema que elas também não conheciam. Hoje, quando eu olho para trás, né, de 2019 agora para 2022, eu vejo o quanto que esse tema já se tornou mais conhecido. Eu sei que a gente já ainda está longe do ideal, mas já se tornou pautas de políticas públicas, né? Tem mais pessoas fazendo ações em comunidades também a respeito disso. Então, isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho, assim. Então, se uma pessoa assistiu alguma palestra minha, se uma pessoa teve contato, assim, com o meu projeto e resolveu fazer alguma coisa, para mim isso já é um sucesso, sabe? Muito mais do que o produto, é o sucesso de ver a comunidade se movimentando. E então, o Absorvente Maria eu fiz para esse curso, né, como trabalho de conclusão de curso. Ele era um rolo, como se fosse um rolo absorvente, e ele era feito de um material biodegradável, que era a fibra de bananeira. Daí muita gente me pergunta, né, mas por que não algo reutilizável? A gente tem ali os coletores, o absorvente de pano. Mas para esse contexto extremo, que as pessoas em situação de rua, quando eu parei para ver essas nuances, né, esses vários pontos de vista, isso já foi eliminado, assim, vamos passar para a próxima, porque elas não possuem acesso à água potável, elas não possuem acesso a uma infraestrutura básica e elas não têm nem aonde guardar esses produtos, então, para ficar reutilizando. Então, tinha que ser algo descartável, mas ao mesmo tempo tem a questão do lixo, né? Quanto mais produtos de plástico utilizamos, pior é para o meio ambiente, mas é o impacto. Então, eu também queria que fosse algo sustentável para o meio ambiente. Então, eu resolvi procurar novos materiais que estavam sendo usados. Eu vi que a fibra de bananeira já estava sendo usada com essa finalidade na Índia. Falei, por que não aqui no Brasil? Né? E então esse era o meu projeto, era essa fita. E a proposta dela é que ela fosse um absorvente interno, então que a pessoa pudesse customizar. Se o fluxo dela tivesse vindo maior, ela destacava um pedaço maior dessa fita. Se o fluxo tivesse vindo menor, ela destacava um pedaço menor. Ela enrolava e fabricava então o seu absorvente interno. Por que absorvente interno? Porque também hoje o mais usual aqui que a gente usa é o absorvente externo e ele, para utilizar ele, a gente coloca ele na nossa roupa íntima, na calcinha. E eu fui descobrir que muitas dessas pessoas em situação de rua nem sequer possuíam roupas íntimas. Então, uma das soluções que eu encontrei foi o absorvente interno. E por que é customizável, né? Porque hoje a gente tem o tamanho PMG de absorvente interno. E eu pensei, essas pessoas provavelmente elas vão receber, seja do governo ou de alguma doação, esses absorventes, porque elas ainda não têm o poder de compra, né? Elas não vão ter como escolher, elas não vão ter a possibilidade de escolha. Vai ser aqueles que vai ser entregue para elas vão ter que usar. Então, por que já não colocar no produto essa possibilidade de escolha, né? Então, no produto ela vai poder customizar. Legal, entreguei esse projeto, ganhou alguns prêmios, né? Começou a ficar. As pessoas começaram a visualizar mais, por causa também muito mais do problema do que do produto, né? As pessoas também se assustaram, viram, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso antes. Fiz o TED, né, também, falando sobre o projeto. Só que teve uma hora que eu tava, tá, mas será que é isso mesmo? Será que eu não preciso pedir o feedback das pessoas em situação de rua sobre esse projeto? Falei, vou pedir o feedback, agora que esse projeto
tá terminado, eu vou lá falar com eles, né? E o que acontece? Eu fui atrás de um instituto, que era um instituto de catadores de materiais recicláveis, que eles faziam parte do movimento das pessoas em situação de rua, e muitos deles eram ex-pessoas em situação de rua, então já tinham sido pessoas em situação de rua. Eu fui conversar com eles, eles olharam o projeto. A primeira coisa que elas me falaram foi o seguinte: Rafa, essa fibra da bananeira, não tem como a gente pegar e a gente produzir o absorvente? Eu fiquei, nossa senhora, como eu não pensei nisso antes? Porque elas não estariam na produção, porque não gerar. Se o problema, na verdade, é não ter renda, por que não fazer esse produto algo que gere renda para essas mulheres também? E elas também me falaram, tá, Rafa, você pensou em um rolo para durar ali 3 ciclos menstruais, que dá uns 3 meses. Mas a gente não consegue carregar um pertence por 3 meses nas ruas. Muitas vezes são semanas e acabam roubando da gente, acabam tirando da gente, ou a gente acaba perdendo. Nossa, é verdade, né? Não tem como. Outra coisa que eu tinha que mudar no projeto. E depois eu ainda fui falar com a parte política aqui de Curitiba, né, com alguns políticos, porque a minha ideia era que o projeto fosse distribuído pelo governo. E eu ouvi de políticos, assim, agora eu vou ter que me preocupar até com menstruação. E eu sentada ali na cadeira falando com ele, sabe? E outra coisa também é que, segundo a prefeitura, tinha um número X, que eu acho que era 1.700, alguma coisa assim, não passava de 2.000 pessoas em situação de rua, mas segundo a população de rua era mais de 5.000, então tinha uma disparidade assim, e também esse mesmo político me falou, tem uma lei que me proíbe de distribuir absorventes dentro de postinhos de saúde. Aí eu falei, que lei? Tem uma lei. Mas qual lei? Tem uma lei. Aí eu falei, tá bom, já sei que por aqui não vai dar muito certo, né? Vamos tentar outros meios. Então esse meu outro projeto também visa outro meio. Então eu gosto muito de inovação social. Eu tenho muitas amigas que não são designers, mas trabalham nesses meios. E eu tenho uma amiga que ela já tem uma startup tudo de inovação social. Ela vende a startup dela é de filtro de água através da luz do sol. Eu perguntei, como que você faz para rentabilizar, já que não é pelo governo? Porque eu comecei a tentar procurar outras formas de rentabilizar. E aí vem muito o que você falou, né? Quando o design já não é mais do produto industrial, e sim de um sistema, de uma estratégia, de modelo de negócio. Foi aí também que eu comecei a ver que eu não cabia mais tanto naquela caixinha de design industrial que só vai pensar no produto. Além do produto, o produto só não vai trazer a solução, né? Além do produto, você tem que estar em todo o sistema, todo o serviço que engloba ele. E comecei a ver nesses outros tipos. Ela falou, Rafa, eu uso o capital de responsabilidade social das empresas. Eu falei, o que é isso? Capital de responsabilidade social. Ela é um dinheiro que as empresas que querem mostrar que estão fazendo algo pela sociedade, né, querem investir em projetos sociais, separa no orçamento, né, que é bom para a empresa, bom para a sociedade, também é bom para a empresa falar que está fazendo projetos sociais, bom para a sociedade que recebe esses projetos, que ela separa esse orçamento para estar investindo nesses projetos. E muitas vezes, então, meus clientes são empresas privadas. Assim, nossa, muito legal, né? Então achei aí um caminho que não seja pelo governo. Mas outra coisa que eu percebi também é que esse absorvente ele não podia ser exclusivo para as pessoas em situação de rua. Muita gente, quando soube da Maria, falou: eu quero comprar para usar para mim, porque eu não me adaptei ao coletor, eu não me adaptei ao pano absorvente. E eu queria uma coisa que fosse sustentável também e prático, que é o absorvente descartável prático, né? Bem mais prático. Mas eu não queria que poluísse o ambiente, então eu também quero comprar. Como que eu faço para comprar para mim? Eu pensei, tá, não pode ser uma coisa exclusiva para esse público, tem que ser para todo mundo, mas que nunca perca também essa parte mais social. Então, hoje o absorvente mais comercializado aqui no Brasil é o absorvente externo, porque hoje a gente ainda tem alguns tabus com o absorvente interno e tudo mais. Então, para ele ser comercial, ele deveria ser um absorvente externo.
E também é o que as mulheres mais gostam aqui no Brasil, design e tudo mais. E pesquisando cada vez mais sobre pobreza menstrual, eu vi também que não eram só as pessoas em situação de rua que passavam por isso. Eram adolescentes de baixa renda que deixavam de ir para a faculdade, deixavam de ir para o ensino médio, né, para a escola, porque estavam menstruadas, acabavam perdendo aí 45 dias, né, das aulas. Eram mulheres em cárcere também, que não recebiam o suficiente. E também havia as pessoas que não se enxergavam como mulher. Então, a gente tem outros corpos que menstruam, como as pessoas trans, as pessoas que não se enxergam como binárias, né? Não binárias. Então, o nome até Maria remetia à mulher, porque eu trouxe esse nome porque eu queria dar nome àquelas que hoje não eram vistas, né? Mas esse nome, ele não ele acabava excluindo essas outras pessoas também, essas pessoas, outros corpos que menstruam. Então, outro estudo que eu fiz é como a identidade visual do produto, daí a gente vai para o design gráfico já, então a gente passa aí por todas as áreas do design, né? Como que isso também impactava, né? A vida dessas pessoas. Então, esse meu segundo projeto foi o Eu Faço Parte, onde eu queria que todos fizessem parte de um mundo melhor. Então, ele é pensado para ser um absorvente externo, mas que pode também se tornar um absorvente interno, na verdade, 2 absorventes internos. Você divide ele no meio, você consegue enrolar e fazer 2 absorventes internos, dando poder de escolha a quem vai utilizar. Então, se a pessoa quer externo, ela usa externo. Se ela precisa ou quer usar o interno, ela usa o interno. E ele é feito de materiais biodegradáveis, então eu estou estudando, além da fibra da bananeira, também celulose e espuma de soja. E ele vai ser para todo mundo, então qualquer pessoa vai poder comprar e na hora que estiver comprando esse produto, outro vai ser doado. Mas Rafa, daí não vai dobrar o custo do absorvente, não vai ficar muito caro? Não, porque eu vou usar do capital de responsabilidade social de empresas privadas para poder custear esse outro que vai ser doado. Então, essa é o meu projeto, é o meu plano, né? Então, é o sistema One for One. Cada vez que uma é comprado, outro é doado. Mas, Rafa, como que você vai disponibilizar isso para essas pessoas? Então, a ideia é que esses absorventes que vão ser doados, eles sejam enviados para ONGs, para comunidades que já trabalhem com essas pessoas, que vão saber distribuir para essas pessoas, né? Então, a gente vai ter pontos focais, pessoas que trabalham com meninas de baixa, de vulnerabilidade socioeconômica, pessoas que trabalham com presidiários, pessoas que trabalham com pessoas não binárias e trans, né? Pessoas que trabalham com as pessoas em situação de rua, essas ONGs. A gente vai distribuir para esses locais e, a partir desses locais, vai ocorrer a distribuição dos absorventes, dando acesso àqueles que antes não tinham esse acesso aos absorventes. Ô Rafa, você falou um negócio lá atrás, porque eu deixei você contar a história, não quis te interromper, porque é muito legal ver essa paixão que você tem pelo projeto. Mas você falou uma coisa que eu não tinha imaginado. Realmente, não tem como a gente pensar, por exemplo, no coletor, que hoje é vendido como a solução mais sustentável, né? Porque elas não têm como limpar, como guardar. Então tem todos esses fatores. E foi muito legal eu deixar você falar também, contar essa história toda e não te interromper, porque você foi evoluindo ela e contando cada um dos detalhes. Esse projeto hoje, como que ele tá? Eu queria entender um pouquinho, porque a gente tem, a gente vai ilustrar, né, para quem está ouvindo a gente. Então a gente vai colocar todas as imagens no post original para as pessoas também olharem, né, ver o produto ali. Hoje em que pé que tá? Ele tá naquele formato que ele é o rolo ou o rolo é aquela versão lá inicial? Como que você pensou? O rolo é a versão inicial. Ele, como eu falei, nele tinha todos esses empecilhos, né? Que eu me deparei pela frente. Hoje a versão final é o Eu Faço Parte, que é esse absorvente externo, que também pode ser feito 2 internos a partir dele.
E eu estou na fase de prototipação, de estudo de materiais. Então, junto com a startup EcoCiclo, que me surgiu a oportunidade de fazer o protótipo através de um concurso, né? Eles conseguiram custear um protótipo. Eu falei, tá, mas eu não sei fazer absorvente, e agora? Então, eu bati na porta dessa startup, falei, me ajudem. Elas já estavam fazendo absorventes biodegradáveis. Falei, me ajude, vocês topam aí fazer o meu modelo também? Vocês topam me ajudar? Foi uma coisa muito legal, elas super aceitaram, a gente teve uma baita troca de conhecimentos, eu consegui ajudar elas, elas conseguiram me ajudar, consegui ajudar um pouco a otimizar a produção delas, elas conseguiram me ajudar mostrando como que elas faziam o absorvente e tudo mais. Então elas eram lá da Bahia, a Ecociclo era lá da Bahia, eu viajei até a Bahia para fazer com elas esses protótipos. Deu tudo certo, saiu lindo, maravilhoso o protótipo, tanto é que depois posso te passar as fotos, né, certinho. E qual que é o meu intuito hoje? Hoje, como profissional, eu não me vejo sendo uma empresária. Eu não me vejo sendo uma dona, por exemplo, de uma empresa de absorventes. Eu quero, sim, continuar com meus projetos sociais, meus projetos sustentáveis. Eu não tenho só o absorvente, eu tenho outros também. Mas hoje eu também trabalho como service design e sempre estou trabalhando com um propósito, né? Que essa empresa ela tem um propósito de democratizar a saúde, por exemplo, né? Mas eu não me vejo estando exclusivamente para esse absorvente, para alguma empresa minha sobre esse absorvente. Eu acho que hoje ele já tomou uma proporção muito maior do que só a designer Rafaela e ele precisa tomar asas sozinho também. Então, junto com essa startup, eu queria desenvolver então melhor esse absorvente, mas também não só junto com essa startup, né? A minha intenção é conseguir com que eu tenha uma parceria em que essa parceria vai estar produzindo esses absorventes, talvez seja um produto do folheto de produto delas, né? Não precisa necessariamente desse produto, e que eu seja a designer do projeto, né? Não a dona, assim, a empresa, da empresa, a dona do projeto, não me acha dona do projeto, ele foi construído em várias mãos, apesar de todo mundo só conhecer a minha carinha, né? Então, aqui vai uma coisa, meu maior arrependimento por causa do curso, né, a gente tinha que fazer individual esse projeto. Meu maior arrependimento até hoje foi ter começado do zero individual. Então, hoje eu sinto muita falta de ter alguém do meu lado para tomar decisões, para comemorar os momentos bons, para chorar nos momentos tristes também, para defender o projeto também, tipo, quando você falar com o político, né? Mas não estive sozinha durante todo esse tempo, né? Como você viu, eu conversei com muitas pessoas, várias pessoas contribuíram com o projeto, teve ali os seus pontos, né? E eu acho que hoje chegou a hora de passar para frente também esse projeto. Então, como no futuro, assim, eu me vejo como uma profissional. Agora, a gente já falou em design estratégico, né? A gente já passou design gráfico, já passou design de produto, design de serviço. Agora, uma coisa bem mais ampla, é o design estratégico para a inovação social. E não me vejo fazendo outra coisa, mas eu também não me vejo fazendo só uma coisa. Essa é a grande questão. Rafa, eu percebo que você é uma inventora nata, uma inovadora nata. Além do conhecimento técnico como designer, você possui a curiosidade e a inquietude de quem sempre busca inovar. Isso é muito legal. Para a gente encerrar essa conversa, você já deu aí uma prévia, mas eu queria escutar um pouquinho mais de como que você vê esses projetos no futuro. Quais outras metas você tem? O que, que você busca? Você já está trabalhando numa versão eu faço parte 2.0 ou não há necessidade? A necessidade agora é produzir a versão 1. Como que você vê essas metas, esses objetivos para o futuro? Você já falou um pouquinho mais, mas eu queria te provocar e falar um pouquinho mais sobre os próximos passos. Então, eu acho que a gente nunca para, né? Esse é o segundo modelo, acho que a gente nunca para, a gente sempre tem melhorias para se fazer, nunca o produto está perfeito, né? Sempre tem que ir se renovando, né? E sempre tem alguma coisa para melhorar.
Então, eu acho que esse não é a versão final, ainda mais que a gente está estudando sobre os materiais e tudo mais. Mas hoje, o que a gente está que a maior, vamos dizer assim, o maior objetivo é conseguir a produção em escala desse material. Então, hoje, os protótipos foram feitos todos manualmente. Então, como produzir em escala? Tendo um maquinário para isso e tendo pessoas para trabalhar para isso, né? Então, como desde lá do começo que eu falei para vocês, elas mesmas falaram, tem como a gente fazer esse produto? Tem como a gente pegar nessa fibra e tudo mais? Eu vejo muito essas pessoas em situação de rua, não sendo só um agente passivo do projeto, mas também um agente ativo do projeto, onde a gente vai poder gerar empregos, rentabilidades e tornar também elas defensoras da educação menstrual. Porque, muito além de ter acesso ao produto, você também tem que ter educação e saber as melhores práticas de como utilizá-lo, o que pode acontecer de mal com você se você usar, por exemplo, um absorvente por dia e não 4. Então, ter essa educação menstrual, né, entender melhor o seu corpo, também é uma vertente do projeto. Então, hoje a gente está aí na fase de tentar entender como serão esses maquinários, como construir esses maquinários, até verba para esses maquinários, né, e tudo mais. Eu acho que sim, eu vejo num futuro próximo, não no futuro próximo, mas em um futuro, esses absorventes estando aí no mercado, talvez não por mim, mas por outros canais, ou talvez não exatamente esse absorvente, mas com certeza um absorvente sustentável. Então a gente aí tem várias vertentes, mas continuo trabalhando, não é um projeto que está parado, continuo trabalhando nesse projeto, talvez, como eu falo, ele se ramificou, né, em várias vertentes, não é só mais a vertente apenas do absorvente, então é uma coisa que eu continuo fazendo e eu acho que o principal de tudo é estar falando sobre esse problema e estar falando sobre design também, né? Que muita gente não entende ainda o que é design. Então, por exemplo, no canal que eu estou falando aqui com você, eu estou falando sobre design, estou falando sobre o problema, evangelizando as pessoas sobre design e também dando a visibilidade ao problema. Eu acredito que eu tenho esse papel também para ser feito, sabe? Eu acredito que isso também é um pouco da parte da solução. A gente está falando, a gente está discutindo, as pessoas ficando com raiva, tipo, meu Deus, como alguém não fez nada sobre isso, indo lá e fazendo na sua comunidade alguma coisa, ou cobrando, né, dos políticos também, de políticas públicas, né, algo a respeito. E eu acredito muito nisso. E também sempre valorizando cada vez mais o design brasileiro, né, e as inovações sociais que surgem daqui, talvez só surgiriam daqui, né? Não surgiriam de outros lugares, porque a gente tem problemas muito próprios também, né? Aqui do Brasil. Então, eu acredito muito também nessa nacionalidade aí, no design latino. São bandeiras que eu carrego comigo por onde eu for. Fala, queria agradecer por você compartilhar essa história com a gente. Dar os parabéns aqui, toda a equipe do Inova. A gente achou um projeto incrível. E escutar a sua história, escutar toda essa luta, escutar os desafios que a gente tem, principalmente no Brasil. Foi o que você falou, a gente tem soluções que talvez só surgiriam aqui no Brasil, mas a gente também tem desafios que a gente muitas vezes só parece que surgem aqui no Brasil. Exatamente. E, enfim, quero deixar aqui espaço para você deixar uma última mensagem para quem quiser te conhecer, quem quiser te seguir, quem quiser te acompanhar, enfim. Esse espaço aqui é para você, antes da gente encerrar, então. Ok, primeiro eu queria agradecer pelo convite, foi uma ótima conversa. Eu gosto muito de estar falando sobre o projeto, de estar conhecendo outras iniciativas também. Adorei estar aqui hoje, adorei conhecer vocês. E quem quiser me encontrar, pode me adicionar tanto no LinkedIn, né, como o Vitor me encontrou, ali, Rafaela de Bona Gonçalves, daí tá o meu nome inteiro, ou também me procurar no Instagram, que é Rafaela de Bona, com 2 L's, daí o Rafael. É só Rafaela Bona, na verdade, é meu Instagram, @Rafaela Bona, com 2 L's no Rafael. Pode ficar tranquila que todos os links vão estar na descrição desse episódio. Rafa, mais uma vez, muito obrigado. E o ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau. Tchau, tchau.